dia a todos, novamente. Espero que tenham aproveitado o coffee break para aquecer um bocadinho. Peço desculpa pelo casaco, mas realmente não está um tema fácil, Vamos entrar no último painel de discussão sobre casos de uso, da aplicação e da utilização de dados no contexto da saúde. E passava a palavra ao Dr. Luís Pereira, Diretor-Geral da Medtronic, que vai guiar este painel. Muito obrigada, Luís. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Este painel vai falar sobre dados em saúde, valor para utentes, profissionais e gestores, realidades e ambição. Bom, eu começaria por dizer realidade e ambição. Enfim, se a inteligência é a capacidade de nós nos adaptarmos às coisas e às situações, então melhor é agirmos. E, portanto, em vez de estarmos à espera de uma estratégia nacional, porque temos sempre um Serviço Nacional de Saúde que pensa isto tem que ser tudo pensado a nível mais superior, etc. Não, o melhor é começarmos a fazer e é aqui que nós vamos entrar. Temos, portanto, um painel muito interessante. No fundo, aquilo que nós queremos, e pegando na pergunta da professora Helena Monteiro, é perceber se os utentes, os profissionais e os gestores acordam felizes e no final do dia estão felizes. Vamos receber aqui várias empresas. Eu vou começar pela Oracle, com o Nuno Marques, que a Oracle é uma empresa que tem algumas iniciativas inovadoras. Desde que adquiriu a CERN, a Oracle tornou-se líder, ou pelo menos assume uma liderança nos Electronic Health Records e nos dados em real time. E tem a Oracle está muito orientada para os ensaios clínicos, tem uma infraestrutura de nuvem, a OCI, a Oracle Cloud Infrastructure, e também tem a ver também com o seu ADN, creio eu, está preocupada em segurança e em escalar as suas soluções. Nuno. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez à PDSI pelo generoso convite. E eu tenho uma apresentação sobre a aplicação de dados numa das nossas ferramentas, precisamente da Cerner, que se chama Health Data Intelligence. Eu não vou seguir os slides da apresentação, são 10 slides. Prefiro deixar mais tempo para depois uma sessão de perguntas e respostas e alguns comentários que queiram fazer. Realmente os dados são aquilo que constituem a grande fonte de riqueza do nosso negócio, seja aplicados à saúde, seja aplicado a outras áreas de negócio da Oracle. Temos sempre vindo a conseguir construir soluções em redor da exploração destes dados. E com o aumento de dados, nomeadamente na componente de saúde, nós temos vindo a explorar esses dados e a tirar proveito desses dados naquilo que tem a ver com a inteligência e a aplicabilidade de dados no tratamento de doentes e também na melhoria dos serviços nacionais de saúde. Eu passo aqui para explicar o que é que esta solução faz. Portanto, esta solução colige dados das mais diversas fontes que estão disponíveis, dados alguns estruturados, outros não estruturados, dados que estão disponíveis para esta plataforma ingerir. Depois, esta plataforma passa por estruturar os dados, por lhes dar contexto em formato de vetores. Portanto, vetores é uma tecnologia que permite caracterizar e padronizar os dados. Ou seja, o que é que isto permite? Permite que os modelos de inteligência artificial não tenham alucinações. Por exemplo, ele sabe que um puppy é um cachorrinho, não é? E designa por cachorrinho no vetor. Sabe que os puppies há de várias cores, etc, etc. Portanto, permite padronizar aquilo que são os dados e dar-lhes contexto em função daquilo que nós estamos a explorar e prevenir que hajam, neste caso da saúde, conclusões que podem colocar em risco as decisões, que podem colocar em risco vidas até. Isto é a forma como nós corrigimos a data, portanto, ingerimos a data.
normalizamos e standardizamos, reconciliamos, ou seja, a reconciliação é a padronização em função do modelo de dados que nós estamos a utilizar, transformamos os dados nos insights que nós queremos extrair, portanto, nós conseguimos, através de um Graphical User Interface, padronizar os dados em função daquilo que nós queremos perguntar ao sistema e depois entregar esses insights a quem está, enfim, a tomar as decisões sobre isso. Este é um dos ecrãs de modelos de workflow. Eu ia diretamente aqui para aquilo que isto tem permitido fazer. Portanto, esta exploração de dados tem permitido reduzir custos nos serviços nacionais de saúde, está implementada em diversos países, reduz tempos de urgências, de espera nas urgências, reduz a necessidade de ir às urgências, consegue detectar numa população quais é que são os doentes de risco de determinadas doenças, como sejam as doenças cardíacas, diabetes, etc. Consegue, por exemplo, em períodos de frio, como é o caso do período que estamos a passar, ver onde é que estão as populações de risco e ativar planos de contingência nessas populações. Por exemplo, no Reino Unido tem utilizado em localidades menos favorecidas para prevenir a gripe e as constipações em populações infantis com menores condições económicas, dirigindo os recursos médicos mais para essa população. Dessa forma tem permitido ao Estado grandes poupanças, quer em termos monetários, como também em termos de, relação com o utente. Relação com o utente na medida em que proativamente reduz os tempos de espera em urgências, proativamente impõe no terreno os recursos necessários para um determinado surto. Por outro lado, em termos de doenças que têm um custo de tratamento muito mais elevado, como são os doentes de cancro, doentes de diabetes, doenças cardíacas, HIV, etc., conseguimos também detectar na população os padrões que levam a detectar essas populações de risco. Temos visto, por exemplo, uma diminuição nos tempos de tratamento do cancro pela sua prevenção e também a detecção de doentes de diabetes. Como sabem, diabetes é uma das doenças que tem um custo maior no tratamento, consegue prevenir os diabetes também pela padronização e aplicação destes modelos, destes algoritmos de dados. Portanto, obviamente que estamos a falar de um mecanismo evoluído de inteligência artificial generativa, e que está, neste momento, totalmente disponível nas plataformas da Oracle. E, basicamente, é isto que eu trazia para vos dizer. Espero que depois, nos slides, encontrem informação mais detalhada. Obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado. Então, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Agradecer o convite da APDSI para estar aqui presente, que a Maria Helena Monteiro referiu há bocadinho no Coffee Break, tinha-me saído a minha rifa, e é com muito gosto que estou este ano, em representação da NTT Data, a falar de mais um projeto. O ano passado, como referido, falámos do Infobanco. Este ano vimos falar aqui do projeto Coelebre, dos serviços de saúde das Astúrias. Só fazer aqui um pequeno parênteses, porque é que é Coelebre, e pegando também no que já foi falado aqui durante a manhã sobre a importância dos dados. Coelebre era uma figura mitológica das Astúrias, um animal metade serpente, metade dragão, protegia, tinha como função proteger um bem muito precioso, que eram as fadas, do ataque dos homens. E, portanto, Coelebre, pondo para os tempos de hoje, é para proteger os dados e a importância que os dados têm, e daí o nome ser Projeto Coelebre. Então, para proteger dos dados é muito importante, porquê? E isto é um bocadinho a súmula de tudo o que temos estado a falar nesta manhã. Para termos uma melhoria na prevenção e diagnóstico, como foi falado de manhã, como o caso da dermatologia com as imagens
para fazermos uma eficiência operacional, reduzindo custos, alocando melhor os recursos no tempo certo, no momento certo, e para termos uma medicina personalizada, como também foi falado aqui anteriormente, é fundamental a utilização correta dos dados e também a utilização da inteligência artificial. E, portanto, este é o grande propósito deste projeto. O contexto, o trigger que levou a este projeto foi, então, a Estratégia de Saúde Digital de Espanha, assente em 3 grandes pilares: a melhoria dos registros clínicos eletrónicos, a interoperabilidade dos dados em saúde e a utilização de ferramentas digitais para melhorar o acesso aos serviços de saúde. E assim sendo, os serviços para dar resposta, os serviços das Astúrias, para dar resposta a uma necessidade, a uma iniciativa do governo espanhol, sentiu a necessidade de centralizar os dados dos sistemas num único espaço para conseguir, então, através de uma análise massiva de inteligência artificial de processamento de linguagem, ter uma facilidade nos diagnósticos, nos tratamentos e estudos em tempo real. Basicamente, um pouco tudo o que temos estado aqui a falar. O que é que são os serviços de saúde das Astúrias? Que resposta é que eles dão? Dão resposta a 1 milhão de habitantes, com cerca de 14 hospitais, 90 centros de saúde e mais de 70 consultórios. Qual é que é o grande desafio deste projeto e todos os projetos que tencionam fazer um espaço de dados, como temos vindo a referir este ano, como o ano passado com o Infobanco? Os desafios são os mesmos, são transversais, uma arquitetura de dados em rede, com fusão de diferentes fontes. Vimos aqui vários hospitais, muitos centros de saúde. Potenciar o acesso dos dados pelos prestadores de cuidados é fundamental. Para potenciar este acesso também é necessário potenciar o valor dos mesmos, para que permita-nos ter modelos preditivos e de suporte à decisão, centralizar a informação e minimizar os silos de informação para que consigamos usar de forma mais adequada, com maior aporte de valor, estes mesmos dados, optimizar processos analíticos, reduzindo assim os custos e, obviamente, tudo isto garantindo a confidencialidade e segurança dos dados. Esta é a visão NTT Data dos espaços de dados. É uma visão com o infinito. Temos um infinito de dados, foi falado o número de iPads, as torres de iPads necessárias. Há uma infinitude de dados e esta infinitude de dados tem que estar toda casada, tem que estar toda interligada entre a atenção primária, cuidados hospitalares, investigação, e todos os agentes têm que estar envolvidos. As empresas de setor, sistemas universitários, centros tecnológicos, a indústria farmacêutica, tudo tem que estar interligado. O utente tem que ter aqui o omnichannel e a acessibilidade, conseguir usar os vários canais que existem de forma integrada e os profissionais conseguirem também obter esta informação de forma rápida, acessível e de acordo com as suas necessidades. Portanto, aqui o projeto, no âmbito do projeto, o Serviço de Saúde das Astúrias identificou a necessidade de criar um data lake de saúde que centralize e optimize a gestão de informação de saúde, tanto para uso primário como para uso secundário. Este projeto visa integrar de forma segura e eficiente os dados clínicos guardados pelos diferentes sistemas, como já vimos, garantindo a sua interoperabilidade e acessibilidade através de normas internacionais. Através de tecnologias avançadas como Big Data e Inteligência Artificial, pretende-se melhorar os cuidados de saúde, impulsionar a investigação para uma medicina mais personalizada e preditiva. Qual é que é o timeline deste projeto? Este projeto tem uma timeline de 2 anos, começou em março deste ano, tem uma equipa composta por 25 FTEs e um orçamento de 1,8 milhões. Esta faz parte da nossa solução, será o nosso slide mais técnico, não vale a pena perder muito tempo aqui, mas temos uma solução híbrida, multi-cloud, e, obviamente, é muito importante a parte da governança, ou governação. Qual é que é aqui o aspecto principal da nossa solução? São 12 tópicos, eu não me quero alongar muito em cada um deles, porque o tempo passa. Portanto, é uma solução global, Data Fabric, Data Mesh. Portanto, é muito importante, como já vimos aqui, a governação dos dados, a interoperabilidade, a parte do glossário unificado. Portanto, isto são tudo temas que já temos vindo a falar nesta manhã e, portanto, a parte do visualizador 360, tanto para profissionais como para investigadores, é extremamente importante. E isto faz tudo parte, então, e para terminar,
A utilização de casos de uso é fundamental numa lógica e numa estratégia incremental de utilização dos dados clínicos e agrupamos os casos de uso nestas diferentes categorias, sendo que a primeira que vamos utilizar é a adesão ao tratamento e já temos alguns casos de uso para a sua utilização. E desta forma pretendemos proteger os dados através do Quelebre. Muito obrigado. Obrigado, João. Então, muito bom dia. Cabe-me a mim apresentar aqui o nosso projeto nos Açores. Antes de mais, eu queria agradecer à organização o convite. Eu acho que é um dos casos únicos de nós conseguirmos mostrar o que andamos a fazer pelo nosso país. O nosso projeto, o Projeto Cura, tem como objetivo, tinha já há muitos anos e continua a ter, um clinidato unificado no registro e no acompanhamento do paciente na região dos Açores. Nós somos uma empresa portuguesa, há 40 anos que temos estado a inovar e penso que somos reconhecidos na área da saúde pelo nosso software, o Clinidata, o LIS, que tem como objetivo guardar e armazenar os dados laboratoriais de todos os doentes de todo o país, em especial nos Açores, os doentes todos, os resultados todos e os doentes todos tratados como cada um de uma forma individual. O projeto inclui 3 hospitais, cada um em cada das ilhas da Terceira, São Miguel e do Faial, mais de 20 centros de saúde espalhados por todas as ilhas e um centro de oncologia na Terceira. O que é que acontece? Como normalmente em Portugal, cada doente aqui é tratado em cada sistema central como sendo um doente com uma identificação independente, cabia-nos a nós, já há alguns anos, tentar unificar e perceber que o doente era o mesmo em qualquer parte ou em qualquer ilha que ele se deslocasse. Devido à dimensão geográfica do arquipélago, o doente distribui-se em cada uma das ilhas, normalmente, e era obrigatório que o dado fosse acompanhando o doente para que em qualquer unidade hospitalar ou unidade de saúde que o doente se apresentasse, os resultados fossem disponibilizados de uma forma unificada e acessível logo imediatamente ao médico. Este projeto tem um prazo de 1 ano. Num ano nós conseguimos e tivemos que fazer 15 integrações com sistemas informáticos externos nossos, sendo que nós éramos o detentor, que tínhamos o doente e todos os dados laboratoriais armazenados na nossa única base de dados, armazenada na cloud da DRS. Isto é um projeto em parceria com a DRS de Saúde dos Açores. Tínhamos que nós, ao mesmo tempo, disponibilizar e possibilitar a partilha dos nossos dados para investigação, tratamento, acompanhamento e continuidade do doente. Então, fizemos 15 integrações com sistemas centrais, mais de 130 integrações com equipamentos analisadores analíticos, digamos assim. O nosso projeto, neste momento, já contém cerca de 10 anos de dados clínicos armazenados na nossa base de dados e temos sempre o paciente como o centro único de todos os dados, ou seja, onde o doente se deslocar, ele é sempre tratado como um doente e a partilha de dados em qualquer unidade que ele se tenha deslocado é sempre disponível ao médico e aos softwares externos. Isto permite um acompanhamento e uma maior e mais fácil uma maior e mais fácil, uma branca, peço desculpa, uma maior e uma mais fácil diagnóstico e tratamento ao doente. No meio de tantas integrações que nós temos uma da qual nós gostamos e queríamos partilhar convosco, eu acho que muitas são interessantes, mas esta de facto consideramos que seja inovadora, porque não só disponibilizamos os dados, como já temos a considerar e perceber como os nossos dados conseguem antever as doenças ao paciente, ou seja, antever antes que a doença aconteça. E por isso convidámos em parceria connosco os colegas da Roche para nos apresentar o projeto. O projeto consiste de uma forma muito fácil, através de uma outra integração no meio das mais de 150 integrações que fizemos no âmbito do projeto e através de protocolos standard do âmbito da saúde, é nada mais do que, sendo que o Clinidata tem todos os dados de laboratoriais do doente, nada melhor do que disponibilizar a algoritmos externos que depois correm os dados do hemograma e vão diagnosticar se o doente tem ou não a possibilidade de vir a ter cancro no futuro, ou até mesmo no presente. O nosso software entra no início do processo e no final do processo, onde não só
disponibiliza todos os dados dos últimos 5 anos para o doente ao algoritmo da Roche, que entretanto corre e há lá, eu vou deixar a Roche para explicar esta parte, como depois, no final, o algoritmo devolve ao Clinidata o resultado do algoritmo. E o Clinidata, por sua vez, vai disponibilizar ao gestor e ao médico clínico se aquele doente está ou não sinalizado para ter cancro, de forma a antecipar o tratamento e o acompanhamento ao doente. Assim, eu se calhar chamava os colegas da parte. Obrigada. Bom dia a todos e obrigado por esta oportunidade de facto de partilhar aqui esta parceria da Roche com a MaxData. E de facto nós estamos aqui hoje porque na quinta-feira passada foi o rollout deste projeto. Portanto, ao dia de hoje os doentes dos Açores já estão a beneficiar desta solução digital, que eu passo então a explicar brevemente o que é. Relembrar que a Roche tem uma visão digital muito ambiciosa. Nós estamos a desenvolver uma biblioteca de soluções digitais, algoritmos, uma espécie de App Store com soluções próprias, mas também com soluções de parceiros, que o Colin Flag é um exemplo de como é que podemos potenciar os dados de saúde, integrando estas soluções nos fluxos de trabalho e, claro, nos sistemas de informação dos laboratórios. E, no fundo, aquilo que nós imaginamos é uma rede interconectada de soluções específicas para contextos diferentes e para diferentes especialidades, à semelhança de uma grande rede metropolitana de uma cidade europeia. E uma destas linhas de metro, digamos assim, esta linha verde, a linha dos rastreios, onde incluímos os rastreios oncológicos e o Colin Flag. Então, só para relembrar aqui a carga de doença do cancro coloretal, portanto é a segunda causa de cancro em Portugal, quer nos homens, quer nas mulheres. Estamos a falar de mais de 9.000 casos por ano e uma mortalidade de 4.200 mortes atribuídas ao cancro coloretal por ano em Portugal. E sabemos que temos um desafio em termos do programa de rastreio organizado de base populacional, nomeadamente a nível de cobertura populacional, portanto só cerca de 1/3 da população é que é abrangida pelo programa de rastreio e a própria taxa de adesão da população é muito baixa, com muitas objeções ao método de rastreio primário e depois ao teste diagnóstico da colonoscopia. E, de facto, estamos muito longe das metas traçadas para 2030, da Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro, que têm como objetivo taxas de cobertura populacional superiores a 95% e taxas de adesão superiores a 65%. Portanto, temos aqui um desafio e o Colin Flag pretende responder a esta necessidade. E então, o que é o Colin Flag? É um algoritmo preditivo de machine learning que consegue fazer uma estratificação de risco para a doença do trato gastrointestinal inferior, que inclui o cancro coloretal. E como é que isto é feito? Utilizando dados disponíveis, portanto, conjugando idade e sexo biológico com alguns parâmetros dos hemogramas, e hoje de manhã, na abertura, vimos a importância, a nova mudança de paradigma destes dados dos hemogramas, e o que o algoritmo vai fazer é procurar pequenas flutuações, pequenas tendências que passam despercebidas ao olho humano, e fazer um cálculo de risco acrescido para doença oncológica, para cancro coloretal. Nada melhor que um caso clínico, e neste exemplo tínhamos um utente que, no seu registro clínico, tinha disponíveis dados de 3 hemogramas, todos os parâmetros estavam dentro da gama normal, mas que 15 meses depois do último hemograma foi diagnosticado com cancro coloretal. E quando retrospectivamente o Colin Flag analisou estes hemogramas, o doente foi sinalizado com um risco acrescido de 45 vezes superior, isto é, se em 2008 o Colin Flag tivesse analisado estes hemogramas, o doente teria sido sinalizado e teríamos conseguido uma intervenção mais precoce ou até ter evitado a doença. Temos muita evidência para o Colin Flag, como imaginam, mas por uma questão de tempo só destaco aqui este estudo já prospectivo de vida real em Israel, portanto, em que pretendeu avaliar a performance do Colin Flag num cohorte de 80.000 utentes não aderentes ao programa de rastreio. Ou seja, portanto, porque não respondiam à chamada para fazer o teste de rastreio primário. E o que se verificou é que, havendo uma sinalização com o Colin Flag, há a possibilidade de fazer
uma comunicação personalizada ao utente explicando que tem risco acrescido, e desta comunicação personalizada resulta que há uma maior adesão às consultas de seguimento, 90%, e uma adesão também ao próprio método de colonoscopia. E em termos de valores preditivos positivos, quando um doente é sinalizado neste estudo, isto significa que tinham, em 7,5% dos casos, tinha de facto um cancro coloretal, e em 21% dos casos havia um achado, portanto, doença benigna ainda, mas um achado de adenoma e pólipos. E termino aqui, espero ter respeitado o tempo. Isto é normalmente o que acontece quando alguém de tecnologia sobe a um palco para fazer uma apresentação. É qualquer coisa na apresentação que não... Bom dia novamente, o meu nome é Adelaide Leitão, obrigada por terem ficado até aqui. É um gosto estar aqui, particularmente nesta casa, onde eu sou também aluna e investigadora exatamente nesta área de gestão e inteligência artificial. A maioria dos presentes provavelmente não reconhece a KPMG como um fornecedor nesta área. A ideia que tem da KPMG não é tanto, enfim, na área de consultoria, mas é exatamente isso que nós fazemos. Obrigada pela introdução, Luís. Portanto, a KPMG tem uma área inteira dedicada à consultoria estratégica, à consultoria de gestão e à consultoria tecnológica. E trabalhamos por indústrias e, portanto, a indústria da prestação de cuidados de saúde e também das ciências da vida, mas hoje estamos aqui a falar do setor da prestação de cuidados de saúde, é já uma prática bastante grande, portanto estamos a ajudar organismos públicos e privados no caminho da transformação em mais de 70 países e temos mais de 5.000 pessoas especializadas nesta área, que é naturalmente uma área que precisa de grande especialização. O desafio hoje era trazer casos práticos que já estão em funcionamento dessa transformação. Como o Luís dizia, portanto, nós fazemos os projetos, como se costuma dizer, em consultês, como nós gostamos de brincar, de A a Z, portanto, começamos por perceber quais é que são as principais questões de transformação das organizações e montamos, portanto, projetos multidisciplinares para as ajudar. No caso mais concreto da área do setor do cuidados de prestação de saúde, portanto, temos vindo a trabalhar com empresas com organizações em todo o mundo. Decidimos hoje partilhar aqui convosco 2 casos. Enfim, eu estava ali sentada a ouvir a intervenção anterior e a pensar que bom que isto já existe em Portugal. Eu desconhecia o projeto nos Açores, portanto, o primeiro caso que trazemos aqui é um caso muito próximo. É um caso em que a KPMG, dentro, enfim, dos vários segmentos de serviços que prestou neste projeto, ajudou a transformar a forma como alguns programas específicos de rastreio e combate à doença estavam a ser desenvolvidos. Portanto, é um caso da Clalit Health Services, portanto, uma das maiores redes de prestação de cuidados de saúde em Israel. Serve qualquer coisa como 5 milhões de pacientes e das várias iniciativas que nós ajudámos a definir e a implementar foi exatamente esta visão de cuidados de saúde proativos e preventivos. No fundo, o que se trata aqui é de aplicar métodos de inteligência artificial que, na verdade, alguns já são bem velhinhos, não é? Portanto, a inteligência artificial tem 70 anos, muitos dos métodos que são aqui utilizados, nomeadamente de scoring de risco, portanto, já estão mais do que testados e portanto, quase que são corriqueiros, se me permitem a expressão, utilizando também, portanto, a riqueza que esta nova vertente da inteligência artificial generativa traz, no sentido de poder processar dados estruturados e dados não estruturados. Com isso, e saltando diretamente para aquilo que são os principais resultados, porque é isso que importa, portanto, nós hoje temos nesta rede um sistema que todos os dias é capaz de processar estes dados que são altamente voláteis de mais de 5 milhões de pessoas e todos os dias apresenta com um grau de precisão
também bastante já testado e, portanto, está em funcionamento diário, um scoring de risco para várias doenças, portanto, aquelas que merecem destaque são as que estão ligadas aos programas de rastreio e combate da diabetes, da hepatite C e da osteoporose. Para além disso, este sistema tem também uma grande vantagem, que é assistir, portanto, hoje fala-se muito de assistentes virtuais, de copilotos que todos nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Também este sistema, por estar sempre disponível, funciona como um copiloto para todo o staff médico. Portanto, este é um exemplo de como os dados e os métodos de aprendizagem automática, de machine learning, podem, de facto, transformar, como têm vindo já a transformar, acelerar a transformação dos processos de tomada de decisão clínica. Mas a decisão em âmbito de cuidados de prestação de saúde não é apenas a decisão clínica, portanto também há muita decisão, que é a decisão não clínica, que importa muito, não é? E a transformação está muito ligada a isso também. Portanto, o segundo caso que trazemos aqui é de um hospital que faz parte da rede do NHS, do NHS, e aqui, portanto, a credencial refere-se a um problema que todos nós conhecemos muitíssimo bem, que é o combate às listas de espera. Neste caso em concreto, portanto, o combate às listas de espera de cirurgias eletivas, portanto, as cirurgias que são planeadas, que não são cirurgias de urgência, através de um programa que também, para aqueles que estão nesta indústria, portanto, é bem conhecido, portanto, os High Intensity Theatres, portanto, que são cenários que nós podíamos dizer que são equivalentes a maratonas cirúrgicas, não é? E aqui o que nós fizemos foi ajudar a desenvolver e a implementar um sistema que reuniu todo o staff multidisciplinar que naturalmente os diferentes tipos de cirurgias e especialidades exigem, para criar aquilo que é necessário em termos de conhecimento para os modelos poderem aprender, para depois suportarem estas maratonas cirúrgicas da melhor forma. Ou seja, em vez de ser o humano a despender horas e horas a processar milhões de registros, que é capaz de o fazer, mas é mais demorado, colocar uma máquina com mais capacidade, dotada de métodos ainda mais eficazes, para ajudar a programar essas maratonas e conseguir, de facto, não só combater, mas combater ainda em maior volume. Portanto, deixo-vos aqui também alguns dos resultados. Portanto, na primeira sessão que foi corrida deste HIT, portanto, em vez de 5 cirurgias, foram executadas 17, enfim, reparações de hérnias. No caso de cirurgias relacionadas com câncer da mama, aquilo que era uma lista de espera equivalente a 3 meses foi conseguido ser completado em 5 dias. E, enfim, é um modelo replicável, escalável, que muito nos orgulha. E, portanto, era isto que tínhamos hoje para partilhar convosco, seguramente que depois no painel vão existir muitas perguntas. Obrigada. Bom, muito bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar aqui convosco a apresentar aquilo que fazemos dentro da Accenture. Não vou falar de um caso internacional, mas sim de um caso português e de um caso de uso que está a decorrer exatamente num cliente privado aqui no nosso país. Obrigada. Já falou um pouco do que é a Accenture. A Accenture, de facto, é uma empresa líder na prestação de serviços profissionais nas várias indústrias e em vários setores de atuação, portanto, nomeadamente também na área da saúde e das life sciences. Eu trabalho em particular com a área da saúde e em concreto aqui no setor da saúde pública e privada e é com muito gosto que vos trago aqui este caso. A Accenture tem por hábito realizar um conjunto de inquéritos e que pretendem aferir aquilo que é importante para os utentes, para os profissionais de saúde, para a indústria, e uma das mais recentes estatísticas que fizemos fala exatamente daquilo que é uma experiência positiva para os doentes e para os próprios profissionais.
E esta estatística, portanto, apesar de ser 2021, é aquilo que me tem motivado, desde que estou a trabalhar na Accenture, a desenvolver produtos e a desenvolver soluções para olhar para aquilo que é importante para as pessoas, que é dar aos profissionais tempo para que possam olhar para os utentes e que possam ter tempo para os atender e não estar a olhar apenas para um computador e tentar perceber e resumir o historial clínico desse paciente. E aqui, de facto, a inteligência artificial traz-nos e aparece como um grande acelerador para este desafio. O produto que vos vou falar é um produto desenvolvido pela Accenture e em particular aqui em Portugal, para um cliente também português, e em que o cliente tinha 3 grandes desafios. Portanto, apesar de já todos os profissionais de saúde terem acesso ao processo clínico eletrónico, o que acontecia é que, em tempos de consulta tão reduzidos, é muito difícil, de facto, sumarizar de uma forma simples, rápida e sem cliques aquilo que é importante para o médico quando está a atender aquele utente, aquele paciente. E o que acontecia muitas vezes é que alguns deles tinham mais de 20 anos de história clínica, o que provoca ainda uma dificuldade acrescida em resumir em tempo útil esta história, portanto, e este resumo clínico. Mas pelo facto de, hoje em dia, os nossos processos clínicos eletrónicos ainda estão organizados numa lógica episódica, isto é, eu vou a uma consulta de dermatologia, tenho a informação da dermatologia agregada desta forma, se for uma consulta de oncologia, tenho a informação associada a esse episódio, o que obriga muitas vezes os profissionais de saúde a andarem em vários cliques e muitas vezes nós, como doentes, estamos a olhar para o médico e nem estamos a perceber muito bem porque é que ele está tanto tempo a clicar no computador para nos dizer qualquer coisa, não é? E, portanto, esse era um dos grandes desafios também deste grupo. Como objetivos, tínhamos algo, 3 também, e trago aqui três principais. Portanto, apesar de a inteligência artificial ser um excelente acelerador neste tipo de soluções, era muito, mas mesmo muito importante que todos os resultados que a solução gerasse, fossem eles para a aceleração administrativa, sejam eles para a aceleração clínica, fossem sempre revistos por um humano. Portanto, nada daquilo que a solução gera é dada como um elemento final. Portanto, foi sempre desenvolvido tendo em conta esta lógica de human in the loop, numa perspectiva de que há sempre um clínico, há sempre alguém que olha e supervisiona aquilo que a máquina nos está a dar como resumo. E depois, obviamente, muito importante o tema da segurança e da fiabilidade da informação que estamos a apresentar. A solução utiliza, como estava a referir, portanto, algoritmos e, portanto, modelos de inteligência artificial para gerar um resumo clínico que permite, de facto, ao médico, em contexto, e quando digo em contexto é, se eu sou um médico de dermatologia, o que me vai mostrar é aquilo que é importante numa perspectiva da especialidade, portanto, e resume-me portanto, um resumo do que permite ao médico em 30 segundos ou pouco mais analisar aquele historial, mas se eu for um médico de oftalmologia ou de outra especialidade, portanto, permite-me mostrar um resumo diferente e contextualizado ao ato médico em concreto. Portanto, isto tem-se revelado, de facto, um processo de extrema importância para acelerar os tempos de atendimento clínico e reduzir. E por isso deixei ali o último tópico para vos dizer o tempo de redução de tarefas administrativas que os clínicos não deveriam ter que estar a fazer tanto tempo. Deixava-vos agora com um pequeno vídeo para verem a solução em utilização.
E, portanto, como viram ali, tem uma pequena parte em que é possível, de facto, ver a solução. A solução chama-se LCI Assist. Tem esta primeira fase em que estamos a fazer a sumarização com um resumo clínico que permite ao médico, de facto, ver de forma rápida aquilo que é importante em contexto de consulta, e estamos também já a pensar noutras fases, nomeadamente em recomendações de plano de tratamento e noutras iniciativas para outros profissionais de saúde, que não só o médico, mas também as áreas de enfermagem e outros profissionais que também tanto necessitam deste acelerador e destes resumos e desta redução de carga administrativa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Célia. Obrigada. Bom, eu chamo todos os participantes aqui à frente, para fazer o mesmo. Sobre esta solução de sumarização clínica, a pergunta é muito simples. Foi considerado um dispositivo médico ou não? Ainda não. Esta fase, portanto, é uma fase que ainda não. A resposta é ainda não. Portanto, esta primeira fase e este projeto piloto que estamos a fazer, portanto, tinha como desafio, portanto, sumarizar de uma forma muito simples e muito rápida, sem cliques, portanto, o contexto clínico de entrada do doente, mas, de facto, tudo isto nos abre aqui um conjunto de portas que podem... imensas ideias, conforme eu estava a falar há pouco, o próprio plano de tratamento, a própria sugestão do próprio diagnóstico, são áreas que podem vir a ser trabalhadas e interligadas com dispositivos, que é o que faz todo sentido hoje em dia. Mas ainda não. Tá, obrigado. Excelente painel, felicito todos. A minha questão tem a ver um pouco com esta pequena dimensão do nosso retângulo. Portugal acaba por ser um país médio no contexto da União Europeia e estas participações aqui de grandes multinacionais, vimos aqui 3 grandes multinacionais apresentar a Oracle, 2 multinacionais de consultoria. Não será isto, digamos, Portugal é um país demasiado pequeno para que nós tenhamos aqui uma solução que já vemos que o ganhador, por exemplo, se a Accenture ganhar um eventual concurso, é um player, uma solução fits-all que bloqueia todos os outros em redor. A questão que lanço para vós, para o painel, e peço desculpa para as empresas mais pequenas, mas tem a ver que vivi muitos anos em Espanha e em Espanha a administração pública tinha um conceito um bocadinho diferente, que tentava criar soluções colaborativas, onde o mercado, que também em Espanha é maior, é repartido entre vários players. Vocês conseguem imaginar um cenário destes aqui em Portugal, entre os concorrentes que estão aí? Bom, eu posso começar e falar em concreto deste produto. O produto não pretende estar isolado, portanto, o produto interliga e até para ir buscar a informação que necessita para fazer esta sumarização, vai buscar informação de vários providers, portanto, quer seja das áreas mais clínicas, quer das próprias áreas administrativas. E, portanto, não vejo como sendo algo que possa, de alguma forma, escoar tudo que são parceiros, sejam maiores ou sejam mais pequenos. Portanto, acho que o contexto de saúde, seja em Portugal, seja lá fora, é um contexto de ecossistema integrado e de participação entre todos, seja dos próprios providers que geram estes modelos, por exemplo, de inteligência artificial, estejamos a falar da Microsoft, da Google ou outros, e, portanto, não vejo como algo que esteja limitado. Nós utilizamos aquilo que a tecnologia já nos permite fazer, e trazê-la, no meu caso em concreto, trazê-la para aplicar em Portugal e para os clientes em Portugal, para conseguir que nós, cidadãos, podemos beneficiar dessa tecnologia que já cá está, não é? Portanto, é a minha visão pessoal, mas acho que é de contexto. Dina, por favor. Obrigada. Creio que não é acerca da pequenez, porque senão não tínhamos tido aqui o caso dos Açores, não é? Que mostra como realmente é possível fazer. Se calhar estamos a usar o termo pequenez para nos referirmos a outras questões de flexibilidade, de colaboração. Do ponto de vista da KPMG, e aquele vídeo que viram no início, portanto, é uma súmula de
de um relatório que se chama Horizons Revisited, que eu vos convido a irem ao nosso site, fazerem download e lerem. Provavelmente tem mais a ver na nossa visão, ou pelo menos o que os dados nos dizem, com os imperativos que fazem a transformação ser obrigatória, não é? Portanto, enfim, agora para Portugal podemos adiar até ao momento em que algumas questões não têm mesmo solução, não é? E, portanto, o envelhecimento da população não vai alterar, a escassez dos recursos não vão alterar e, portanto, mais tarde ou mais cedo nós vamos obrigatoriamente caminhar para a adoção destas soluções, que, em boa verdade se diga, em muitos hospitais e em muitos centros já estão adotadas, independentemente de não haverem políticas centralizadas para tal. Deixe-me só desafiar a nossa pequenez. Nós na Roche somos várias afiliadas que competem entre si por recursos, não é? Portanto, a nível da global, eu posso lhe dizer que, tirando os Açores, o Colon Flex só está na Alemanha num sistema particular de saúde do trabalho. Portanto, temos aqui, às vezes, a nossa pequenez e o atraso em algumas métricas podem ser uma oportunidade precisamente para desenrascarmos e avançarmos nos ganhos de saúde. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que, pelo menos no caso da Max Data, nós costumamos integrar com imensas empresas, quer seja para receber dados analíticos, quer seja para depois processá-los em termos de inteligência, a linguagem própria do nosso sistema e que depois disponibilizar também essa informação a sistemas externos. Não nos vimos de forma nenhuma como pequenos. É certo que em Portugal só é o nosso forte. Estamos agora a passar para a internacionalização. Eu gosto de dizer que nós gostamos de trabalhar, não é? E apresentar o nosso trabalho sempre com grande profissionalismo e rigor. Eu acho, muito sinceramente, pelo menos no caso da Max Data, somos uma empresa diferenciadora no sentido que nós sabemos que nós, sozinhos dentro do ambiente hospitalar, não conseguimos fazer a diferença. E a diferença só é conseguida quando integramos com outros parceiros. Somos especialistas na nossa área, assim como existem especialistas, empresas, nas suas áreas. Portanto, vamos tirar a mais-valia de todos os dados que temos e partilhar a informação uns com os outros. E só assim conseguimos chegar a apresentar resultados, eu penso que com sucesso, pelo menos nós achamos que sim. É esse. No nosso lado da NTT Data, gostamos e, para além de gostar, promovemos parcerias, porque o que nós queremos é entregar valor a todos os nossos parceiros, a todos os nossos clientes, e isso só é possível se tivermos a noção de onde é que somos bons, os parceiros que precisamos para juntos conseguirmos entregar algo com bastante valor. Obviamente, o mercado português, comparando com o espanhol, comparando com outros mercados, é um mercado mais reduzido, poderá não haver tantas oportunidades, mas são oportunidades de valor e durante esta manhã conseguimos ver a importância e o estado em que nós, enquanto um país pequeno, conseguimos desenvolver projetos com tanto valor e se calhar o que falta é conseguirmos potenciar e conseguir demonstrar ao mundo todos estes projetos que estamos se calhar a fazer em pequena escala, como nos Açores, mas que facilmente são escaláveis a todos os outros países, continentes, e portanto acho que falta muito se calhar também esse sentimento patriota de conseguirmos mostrar os nossos projetos, mas obviamente através de parcerias fica tudo muito mais simples e com, lá está, a oferta de um maior valor. Bom, do ponto de vista da Oracle, e falando do ponto de vista da Oracle, para nós, quanto maior for o número de soluções, quanto maior for o número de dados que existem, melhor. Porque nós temos sistemas que permitem fazer a gestão de todo o tipo de dados. Temos também parcerias com outras entidades, as mais recentes anunciadas foram com a Microsoft, com a Google, com a AWS, que nos permitem interagir facilmente com outro tipo de sistemas e sermos a base de dados de referência em maior parte das aplicações de saúde que existem não só em Portugal, como em todo o mundo. Portanto, na nossa opinião, e aqui, mais uma vez digo, coloco-me no ponto de vista da Oracle, há realmente espaço e pela nossa parte incentivamos que exista essa concorrência porque
as particularidades do nosso Serviço Nacional de Saúde são diferentes das entidades privadas, são diferentes das de outros players que estão também na área da saúde e que são muito importantes para o bom atendimento do utente. Portanto, na nossa opinião, continua a haver espaço no nosso país para crescerem mais soluções. A mim o que me parece é que estamos sempre à espera do Data Lake ou do Data Ocean para navegar, mas o melhor é começarmos por Data Pools, não é? E depois irmos mergulhando em Data Pools, construindo e interligando para Data Lakes e depois chegar então ao oceano. Eu creio que é um caminho e, portanto, eu, conforme comecei este debate, acho que a inteligência é a capacidade de adaptação e leva-nos mais à ação do que estarmos sempre a pensar no melhor plano. E o que estes senhores mostraram hoje, pelo menos eu fiquei convencido, é que eles estão a agir e estão a fazer coisas, e ainda bem. Por exemplo, só para vos dar portanto, a professora Helena Martins a professora Helena Monteiro estava a dizer que isto serve para nós nos reunirmos, falarmos, conhecermos projetos uns dos outros, e aconteceu aqui, há um projeto dentro deste debate em que a minha empresa pode estar envolvida e já sei que está a ser envolvida, porque entretanto já recebi uma mensagem a dizer que está a ser envolvida. Portanto, é muito interessante isto e espero que continuemos a fazer estes debates. Eu não sei se há mais alguma pergunta, não queria aqui... Não há mais nenhuma pergunta? Então, boa. Eu gostava de perguntar a todos os players, os que estão neste momento aqui neste painel, o que é que gostavam de vir falar para o próximo ano? Dentro da vossa perspectiva, o que é que vocês gostariam de estar aqui a falar no próximo ano? É evidente dentro do contexto da Conferência da Saúde, não é? Pronto, ok. Bom, estávamos a falar ali no Coffee Break que no espaço de um ano tanta coisa evolui, não é? Portanto, eu gostava muito de falar da próxima grande tendência que venha a acontecer, em que certamente poderemos dar o nosso contributo. Hoje em dia fala-se de inteligência artificial, portanto nós na Oracle estamos a dar, portanto a nossa última versão de base de dados é uma, desculpem aqui esta parte técnica, não é? É uma versão de base de dados que se chama já 23 AI, portanto Artificial Intelligence, e que tem por objetivo trazer os dados da organização para perto do motor de inteligência artificial que as organizações estão a utilizar. E porquê? Para dar contexto àquilo que a inteligência artificial entrega a quem a está a utilizar. Aquilo que nós estamos também a ver é que estes modelos serão cada vez mais adaptáveis à realidade de cada entidade e que por isso irão trazer grandes mais-valias a essas entidades. Existe também a necessidade, que também temos vindo a colmatar, de ir buscar dados para fazer um grande data lake. Portanto, em vez de data pool, mesmo um grande data lake. Portanto, as entidades, quer da saúde, quer de outras áreas, estão muito interessadas em extrair valor dos dados que têm na sua posse. Também têm interesse em que esses dados estejam seguros, que estejam anonimizados e que estejam sempre disponíveis para que a transformação digital das entidades seja feita de forma bastante sustentável e que as pessoas que utilizam esses sistemas, quer os profissionais, quer o público em geral, tenha confiança nesses sistemas. Portanto, é isto que esperamos ver acontecer durante o próximo ano. Aqui do meu lado, o que é que eu espero vir falar, se me calhar na rifa, no próximo ano? Como foi aqui dito, tentarmos começar a passar das piscinas um bocadinho mais à frente e de como é que conseguimos integrar também os centros clínicos de investigação neste circuito, que eu acho que é muito importante esta integração dos centros de investigação clínica, da utilização dos dados e continuarmos a incrementar valor a este tema. Fiquei aqui durante uns segundos a pensar, confesso que tive uma branca.
mas, quiçá, levar as nossas experiências de Portugal para o mundo, porque eu acho que nós temos muito boas experiências e temos, de facto, aqui muitos bons profissionais e trabalhamos muito bem. E muitas das vezes as nossas ideias são boas, a gente não consegue é passá-las para fora e pô-las em prática, mas gostaria de vir mostrar um caso, se calhar, no género deste, mas no mundo. Bom, eu penso que, na sequência até do que estava a apresentar hoje, gostaria de mostrar o próximo passo daquilo que pode vir a ser esta solução de inteligência artificial no contexto de outros profissionais e quem sabe também a própria ligação já com dispositivos. Portanto, acho que seria um tema interessante e perceber como é que a inteligência artificial, de facto, no terreno pode ser um acelerador na saúde em Portugal. Acho que é um bom mote. Obrigado pela pergunta. A resposta é extremamente fácil, como calculam. Portanto, nós fizemos o rollout do projeto nos Açores, que, by the way, é uma zona do país com uma incidência altíssima de cancro coloretal e tem todos os problemas de isolamento, obviamente. Portanto, eu daqui a um ano, se houvesse essa oportunidade, gostaria de partilhar convosco como é que foi o aumento da taxa de adesão, taxa de cobertura, quantos diagnósticos precoces é que foram feitos e quantos casos de cancro coloretal foram evitados, claro. Calha-me a mim encerrar, não é? Portanto, a professora faz sempre perguntas super interessantes. Eu gostava de estar daqui a um ano numa conferência onde todos os meus colegas de painel estivessem, onde vocês também pudessem estar todos, onde estivessem mais organizações. Eu acho que este é o 6º evento em que eu estou este ano, de entidades como a APDSI, a DSPA, o evento da Médica AI promovido pela Champalimau, enfim, em que estivesse um ecossistema mais alargado, uma espécie de Web Summit, mas com nome português, dedicado a esta área, que acredito que realmente Portugal tem esta grande capacidade de ser pequenino, não é pequenez, é ser pequenino, portanto é bom para testar, para fazer pilotos, para lançar. Acho que era daqui a um ano gostava de estar num tipo de conferência desse género. Eu gostava só de dizer o seguinte, eu, de ano para ano, e em encontros como este, eu noto que nós vamos acreditando mais na transformação digital em Portugal, porque nós fomos tão bons a fazer a transformação digital no setor das finanças, não é? Que tem sido determinante, esse processo tem sido determinante na boa política financeira, no sentido de diminuir a dívida de Portugal, etc. Portanto, eu acredito piamente em que a transformação digital também possa ser possível e que está a acontecer. É só uma questão de apanharmos a onda e surfarmos. Muito obrigado a todos. Bom, e penso que já estamos todos a pensar no almoço. Acho que este último painel também termina mostrando exemplos do que é feito em Portugal, é feito fora, mas essencialmente numa lógica contínua de parcerias, e acho que esse é muito importante, e trouxemos aqui, e os participantes trouxeram aqui exemplos concretos do que já está a ser feito e do que isto pode trazer enquanto ecossistema nacional, que pode ser utilizado em Portugal e deve ser utilizado em Portugal, mas acima de tudo servirá sempre como uma montra para o que é o exterior, para que as empresas, quer sejam portuguesas, quer sejam internacionais, possam fazer projetos em Portugal que depois possam ser escalados para outros países e para outras geografias. Nós temos bons recursos humanos, boas capacidades, ideias também não nos faltam e, portanto, eu acho que este ecossistema mais interligado, e vimos aqui que isso acontece e tivemos exemplos muito claros, podem trazer benefícios para o futuro e, portanto, agradecer novamente a todos os que participaram, quer aqui presencialmente e os que vão ver depois offline a gravação. Espero contar convosco para o próximo ano, em dezembro, na conferência anual da APDSI. Os que não são associados da APDSI, por favor, sintam-se perfeitamente à vontade para se tornarem associados da APDSI, quer individualmente, quer como empresas, e contamos também com as vossas sugestões para que o grupo de missão da saúde possa contribuir também para a sociedade e para a saúde como um todo. E desejo um bom resto de semana e boas festas a todos. Muito